dos 5 anos da Associação dos Bombeiros Voluntários de Tupã-Siretã. Mas essa história não começou há 5 anos atrás. Essa história começou há décadas atrás, quando um grupo de rotarianos aqui de Tupã-Siretã buscou, através do Rotary Internacional, a doação de um caminhão de bombeiros para Tupã-Siretã. E esse processo, que começou há décadas atrás, levou muito tempo para poder ser concluído e chegar o caminhão. E aí chegou o caminhão e teve toda uma história para conseguir se colocar ele em atividade através da municipalidade, através da iniciativa privada, através do governo do estado com os bombeiros militares. Enfim, houve tratativas de todas as formas para viabilizar os bombeiros voluntários aqui em Tupã-Siretã, ou militar em Tupã-Siretã. Não se concretizou, até que 5 anos atrás, uma nova mobilização envolvendo novamente as pessoas que lá, décadas atrás, começaram o processo como um todo e mais outras forças se somando, conseguiram viabilizar a formatação de uma associação de bombeiros voluntários em Tupã-Siretã. E aí começou uma outra saga que foi de conseguir operacionalizar isso. Essa ainda não está concluída, porque ainda tem muita coisa a ser feita. Mas nós já temos 2 caminhões, já temos sede própria, já temos veículo para deslocamento mais ágil, temos uma equipe mais preparada, com equipamentos, enfim, muita coisa já foi feita. Mas ainda não é aquilo que se idealiza para a Associação dos Bombeiros ou para a Unidade de Bombeiros Voluntários, que faz parte da associação, né, a chamada UBVT. Eu fiz um resumo aqui em poucos minutos, mas eu convidei o pessoal para estar aqui presente. Aliás, quem deu a ideia foi o presidente Luiz Koch, né? Nós estávamos agendando uma entrevista para o próximo dia 6, quando vai ocorrer uma assembleia da entidade. E o Luiz ontem me alertou, disse: Miguel, amanhã é o aniversário. Amanhã não, ele colocou, tem um aniversário, vamos transferir a entrevista do dia 6 para o dia do aniversário. Eu digo, vamos, beleza, só que eu não me dei conta que o aniversário era hoje, né? E a gente estava com a agenda aqui lotada na variedade, mas conseguimos um espaço e, graças a Deus, também conseguimos de última hora acionar alguns dos integrantes aí para estarem aqui presentes, né? Eu estou com a presença do Antônio Carlos Borsa dos Santos, que é o diretor financeiro e contador, Dr. Anção Mendes, que é o vice-presidente, do Luiz Afonso Costa, que é o operacional da entidade, e do próprio Luiz Koch, que é o presidente da BVT, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? E é claro que isso merecia 1 hora de entrevista. Aliás, o Luiz brincou, vamos falar 1 hora, ontem com certeza merecia 1 hora ou mais, porque são décadas de atividades e que em alguns minutos a gente vai ter dificuldade de resumir. Mas é o que nós temos hoje para poder falar sobre isso e vamos aproveitar essa oportunidade. Começando pelo Antônio Carlos Borsa dos Santos, nosso querido Toquinho, diretor financeiro e contador. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes do Variedade. Toquinho, eu fiz um resumo assim de todo esse período, mas nos fale um pouquinho mais do momento do nascimento, olha, assim, naqueles primeiros momentos lá. Isso foi em que ano que começou a se tratar desse tema e como é que surgiu aquele primeiro momento ali, Toquinho? Pois é, Miguel. Essa nossa história começou em 1996, no Rotary Clube Tupã-Siretã. Surgiu uma ideia lá da doação de um caminhão de bombeiros, que seria a origem da Alemanha, né, através de contatos de outros companheiros rotarianos. E começou-se uma campanha, então, porque teria que arrecadar fundos e, enfim, algumas despesas teria, fora da doação, que era a outra história. E isso aí se desenrolou, 96, e 97, e 98. É uma história que a gente até já contou aí, mas é bom recordar rapidamente como aconteceu. Quando é que concluiu essa primeira etapa? Lá no ano de 2000, que aí, não é? Na realidade, o caminhão chegou. Esse caminhão chegou no Porto de Itajaí, que ficou 1 ano lá, chegou antes, né? Nós vamos quase 1 ano para resgatar esse caminhão de lá, burocracia nacional e essas coisas todas, né? Nosso companheiro iu e vinho lá, enfim, para fazer essa liberação. Pedimos apoio para o Rotary Clube Porta do Vale, que foi o que nos deu o impulso lá, porque eles conheciam todo o problema alfandegário lá de Itajaí. O Porta dos Vale abriu as portas. Abriu as portas. Casualmente, isso aí, eu até vou contar a história rapidamente, porque na época o presidente anterior chamava o nosso saudoso Abel Perlim. E ele que ia, ele, Paulo Andrei e o Luiz Preto, em Itajaí lá para
fazia esses contatos. E quando eu assumi que eu era o vice-presidente dele no Rotary, e a tramitação continuava, não é? Aí eu digo, vou ter que pedir apoio para um Rotary de lá. Aí vi, tinha 3. E um se chamava Porta do Vale. Eu digo, eu vou bater nessa porta. Aquelas coisas assim, né? E foi verdade. Eu não lembro do nome do presidente lá. E liguei para ele, expliquei a situação, disseram, não, vamos ver como é que é. E aí eles dentro do Rotary Club lá, tinha dentro dos companheiros efetivos lá, tinha pessoas da alfândega também, da Receita Federal, Polícia Federal, rádio, enfim, de toda a comunidade. Não é que tenha sido facilitado para nós, mas eles sabiam os caminhos. Deram as orientações, olha, tem que agir assim. Exatamente, assim. Custou, nós precisamos envolver dinheiro para pagar as tarifas, as taxas, tudo. E aí o caminhão chegou. Isso eu acho interessante, porque o governo alemão doa e o governo brasileiro cobra imposto em cima da doação. Né? Verdade. Que é um absurdo, né? Mas era a regra que tinha que ser, não sei se mudou ou não, mas era essa regra. E na época tinham 3 caminhões lá e os outros, eu não sei se não perderam, aí eles dão para qualquer outro. Né? Mas, enfim, mas assim a gente conseguiu. E aí lá, em abril, né? Abril do ano de 2000, chegou na Rosa Ferreira. Maio de 2000, Maio de 2000 chegou o caminhão, era um domingo até, né? E a gente fez um desfile com a chegada do caminhão. A Agropan, que foi a nossa parceira desde a época, mais os poderes constituídos todos, né? Legislativo, executivo, judiciário, e a Agropan que trouxe esse caminhão para nós, né? E esse caminhão ficou bastante tempo lá. Mas esse é o início da história. Perfeito. Né? Mas ali parou. Chegou o caminhão, recebeu ali, e aí aquilo que eu comentei antes. Você tentou, a própria Agropan tentou, o município tentou, a Câmara de Vereadores tentou, o município tentou junto com a brigada, e o caminhão parado, né? Ele... Ficou totalmente com o bombeiro solitário. Sim, aí nós tínhamos o bombeiro solitário, o Biro, que é o comandante Leonir, hoje, né? Mas a Agropan ficou com o caminhão lá, cuidando para nós. Cuidou, o caminhão existe porque ficou lá. Né? Ele tá... Então... Deixa o Mendes contar um pouquinho a versão dele da história. O Mendes sabe o restante. Fala um pouquinho mais aí, Mendes. Bom dia, doutor Mendes. Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. O interessante é que nesse tempo todo o Toco foi presidente antes de mim. Do Rotary. Do Rotary. E nessa sequência toda do Porta do Vale, depois, porque teve o Paulo Andrei, é importante que o Paulo Andrei hoje está fazendo parte do nosso grupo, o Dr. Paulo Andrei, que viajou também na época com a turma, conforme o Toquinho falou. E aí a gente fez amizade com o Porta do Vale lá, e eles vieram nos visitar em junho, quando eu então era presidente do Rotary aqui. E fizemos uma recepção para eles, tudo. Mas esse caminhão chegou em 2000 e ficou todo esse tempo na Agropan, e nós continuamos trabalhando, porque aqui até fizemos reuniões na casa do Luiz Afonso, tudo. Várias pessoas participaram logo que chegou. Isso aí são 26 anos, né? 26 anos. Então houve essa demora e até não sei por quê, porque muitas cidades queriam um caminhão e não conseguiam. E nós já tínhamos esse caminhão aqui e não conseguia. Então, patinou muito tempo. Tanto que durou 17 anos para acontecer, né? Que graças a Deus hoje estamos comemorando esses 5 anos, porque essas pessoas que foram resilientes, né? E essa turma amiga hoje com 45 sócios, né? 45, 47 sócios, que fazem parte também dessa fundação do Associação de Bombeiros de Tupanciretã. Então demorou, mas conseguimos, né? Com 17 anos com o caminhão parado ali. E o Billy, é importante lembrar que o Alberi Socal também, sem dúvida, um apoio importante na parte de mecânica. Até hoje o Alberi é quem socorre o alemãozinho. Detalhe é com ele. É com ele, é espetacular, um baita parceiro. E nós hoje estamos daquela turma lá que participou desde o pedido para a comunidade, para os trâmites legais, tudo para trazer o caminhão. Então o Paulo Andrei, o Toquinho, o Alberi e eu. Os quatro que estão remanescentes. Remanescentes, que estamos continuando e tocando. Eu acho que é importante, por tudo que a gente já fez, né, que a comunidade abraçou os bombeiros
Isso é muito importante. Isso é verdade. Tem que reconhecer isso aí, entendeu? As empresas também. Então, a gente... É só gratidão. Muito bem. Vou falar com o Luiz Afonso, porque o Luiz Afonso também faz parte atual como operacional, mas ele participou desse nascimento, desses 5 anos atrás, do processo ali na Câmara de Vereadores. Eu tenho orgulho de fazer parte daquela primeira reunião lá que estavam presentes, são um dos fundadores da BVT, numa reunião que aconteceu na Câmara de Vereadores, aí foi tratado da burocracia e se definiu, não, vamos partir para uma associação de bombeiros voluntários, que é a linha para seguir. Isso ainda está sendo discutido, os bombeiros militares em alguns momentos entraram judicialmente para cancelar a lei que autoriza a existência, está sendo discutida essa questão, mas enfim, hoje existe a Associação dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul e a Associação dos Bombeiros Voluntários de Tupanciretã, que é ligada a essa entidade. Luiz Afonso, você participou desse processo de criação dos bombeiros voluntários. Nos fala um pouquinho desse momento, por favor. Bom dia. Bem. Bom dia, Miguel. Bom dia aos nossos ouvintes aí e apoiadores dos voluntários. Bom, esse trabalho feito em processo crescente, convidando as nossas pessoas para fazer o grupo de formatação do início, né? Se deu mais ou menos ali pelo mês de maio de 2017 que a gente começou a trabalhar. A gente se organizou com várias pessoas, que foi um grupo de 5, 6. Daí começaram a fazer o trabalho, mas uma coisa muito importante que surgiu quando o nosso caminhão alemãozinho teve uma pane grande na bomba principal de liberação da água para fazer o atendimento, que a gente teve que ir à cidade de... Me ajudem. São Francisco, não? Não. Teutônia. Que daí a fábrica no fim estava fechada, uma fábrica de bomba que tinha lá, e graças a Deus, porque no fim a gente depois consertou muito bem a bomba em Ijuí, e hoje não precisa mais em Ijuí. Hoje nós temos um profissional muito bom em Tupã. Ótimo. Que a última vez que foi feito o serviço ficou melhor do que todas as outras vezes. Bom, mas voltando. Aí a gente acabou indo conhecer os bombeiros voluntários de Teutônia. Eu já acompanhado pelo prefeito lá de Teutônia, o Billy, acho que era o Billy. E daí nós tivemos contato no fim, eles são um dos padrinhos nossos, que nem o Agudo, Candelária também, que são os nossos apadrinhados aí. E naquele dia foi um momento importante. Não, vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que entrar em contato com a Voluntersul. Não sabia o que era a Voluntersul. E aí a gente fez e tivemos todos a porta, e daí do mês de maio, depois mais adiante, acelerou o processo, que a gente teve todo o apoio. Nós preparamos e em dezembro, no dia 1º, ali que foi tudo alinhado, a gente teve a participação massiva. E uma coisa importante que aconteceu aquele dia, que todos nós lembramos aqui, é que a gente fez deu 4 horas de assembleia, né, aquele dia. Aquela noite nós entramos, ninguém saiu. Ninguém saiu. Nós discutimos ponto a ponto, que hoje nós nem precisamos, porque a gente lembra do estatuto, quase todo ele, né? Porque a gente debateu ele ponto a ponto, vários fizeram consideração. E isso que é um momento importante da fundação de alguma a entidade. Tu prepara bem, faz bem, porque daí o estatuto fica documentado. Mas todos estão sabendo qual é o procedimento e no fim está funcionando maravilhosamente bem, e todos estão cientes, e aquele dia foi o dia importante da fundação. Muito bem. Lembra quantas pessoas participaram na reunião? 40, eram 48, se não estiver enganado. 40 e pouco, quase 50 pessoas que foram os fundadores. Deu, deixa eu ver, 33... Eu acho que 45, se eu não estiver enganado. 45. Bom, esses continuam, depois se agregou outras pessoas. Claro, né? Já aumentou. E de lá para cá nós conseguimos um segundo caminhão, que foi uma luta muito intensa, principalmente dos Afonso aí, né? Participando do leilão da Infraero. A sede própria dos bombeiros, né, que a municipalidade cedeu o uso. A compra de equipamentos que estão acontecendo gradativamente, né? A aquisição, o recebimento de um veículo leve para se deslocar. Isso, com o apoio da Voluntersul. E estão fazendo também reformas lá na sede, ampliando, enfim, muita coisa está acontecendo. Quer dizer, ainda tem muita coisa a se fazer. As pessoas podem pensar, não, o bombeiro voluntário está pronto. Não, tem muita coisa ainda, né, Afonso? Da parte operacional,
A gente tem trabalhado bastante, tem metas pela frente, que as próximas diretorias, junto com o comando operacional, que hoje é o comandante Billy, para se fazer. Nós vamos precisar aí de, por exemplo, nos preparar para ter uma ambulância para frente, além daqueles materiais de investimento caro, como desencarcerador, para o atendimento das ocorrências aí de acidente veicular. Nós temos rodovias em andamento, ampliação da 158, duplicação da 158. Depois tem a 392, que vai a Santa Tecla. O movimento vai mudar, alterar, que daqui a 2 anos vai alterar, aqui, que nós não imaginamos. Tem as projeções aí para Júlia Castilho com asfalto, então vai mudar Jari bastante. também? Jari também. Então, certamente vai ter. Uma das coisas que a gente tem da parte operacional, conversado bastante com a diretoria, uma coisa que a gente está sentindo, vai ter que correr atrás aí, é de um veículo tipo 4x4, tipo uma caminhonete alongada, um caminhãozinho, para nós montar uma estrutura ágil, rápida, para atender... O pequeno incêndio. Não, e até esses incêndios que está acontecendo nas lavouras e vegetação. É um caminhão baixo, não um veículo baixo, com tanque pequeno. Sim, o que pode nós ser temos um tanque hoje, de 1.000 litros. o nosso é muito grande, né? Não, ele é muito perigoso. Tá? Ele é um caminhão super show aí. Por exemplo, nos trajetos de rodovia, deslocamento rápido, ele vai deslocar rápido sem problema nenhum. O problema é quando nós temos estradas, nós temos aí esse volume grande de estradas aí, quando tem que fazer esse acesso é bastante complicado. E a gente tem que estar sempre tomando cuidado, nós não podemos deixar a cidade desprotegida. Nós temos aqui cerca de 8.000 residências entre comercial e a residencial, então não pode deixar descoberto aqui. Então nós temos, uma das metas aí que a gente tem conversado é essa meta de conseguir um veículo de porte médio, ajustado para 4x4, para dar agilidade para a gente chegar. É aquilo que eu disse, um tanquezinho pequeno de 600, 700, 800 litros, não tem problema nenhum, já resolve, até porque as técnicas hoje de uso de combate são bastante dinâmicas aí. Tanto é que a gente tem a nossa Universidade dos Bombeiros Voluntários, que hoje está numa parceria com a Universidade de Caxias do Sul, que é sediada em São Sebastião do Caí. Que, aliás, vocês estiveram lá poucos dias fazendo... E outros colegas já fizeram também, e outros tantos farão, e todos que virão. Perfeito, muito bem. Bom, são 10h26, você está com a Tupã, nós estamos comemorando os 5 anos de fundação da Associação dos Bombeiros Voluntários de Tupã-Siretã, essa história de décadas, né, que como você viu aqui resumidamente alguns aspectos. O Antônio Carlos me falava que queria fazer também uma doação aí, Antônio Carlos, de algumas imagens que você tem aí, para que fique junto à sede dos Bombeiros Voluntários registrados alguns momentos, né? O que é que você quer fazer, Toquinho? Eu queria aproveitar, né, Miguel, e acho que aqui é um momento oportuno por diversas razões, né? Primeiro porque a emissora, a empresa, né, sempre esteve conosco. Segundo porque o nosso apresentador aí é bombeiro voluntário, né? E eu acho que o momento é aqui, a data é própria, né? E nós temos aqui então uma foto da chegada do caminhãozinho no ano de 2000. Legal. Né? Que então agora eu quero passar as mãos do presidente para que seja colocado na nossa sede, né? Para que fique lá. Isso é onde? Deixa eu botar na frente da câmera aqui, o pessoal ver, o pessoal na câmera está vendo aqui. Lá na Agropã. Isso é lá na Agropã? Lá na Agropã. Foi o dia da chegada. É o dia da chegada lá na Agropã. Está ali a data. 21 de maio de 2000. Muito bem. Está ali um pessoal na frente, na foto. Todo mundo bem tranquilo ali, bonitos. Que legal. O caminhão estava com a cor bonita, né? E ele vai partir, velho. Você não quer ajustar de novo. Tá certo. Mas, por favor, você vai pro Luiz Corra aí. Presidente. Faça. Realmente é uma hora muito importante, a gente está marcando na história do Tupã esse início aí desse grande sonho, que o sonho sempre continua, né, Miguel e os ouvintes da Rádio Tupã. Perfeito, muito bom. Bem, valeu. A gente quer agradecer ao Toquinho pelo prestígio também que nos deu aqui de fazer nessa entrevista. Ele me falou quando nós estávamos no intervalo que assim, só eu quero fazer uma entrega de um item para o presidente. Ótimo, muito bom. E assim a gente registrou e documentou para você essa entrega. Isso vai ficar lá na sede lá dos Bombeiros Voluntários de Tupã-Siretã, né? Bem, Luiz Cor, o pessoal contou um pouco da história. Você hoje tem a responsabilidade de ser
o gestor da Associação dos Bombeiros Voluntários de Tupã-Siretã, né, o Billy Luiz Afonso é da UBVT, que é da unidade, e você tem responsabilidades aí administrativas, legais, contábeis, né, de fazer. Fala um pouquinho aí, Luiz, desse momento dos bombeiros voluntários, um pouco de você que queira falar da história também, por favor, e também da Assembleia, que vai acontecer no próximo dia 6, quando teremos um evento daí oficial da entidade. Bom dia, Luiz Cor. Bom dia, Miguel, e bom dia aos ouvintes. Eu acho que para Tupã-Siretã é uma data importante, estamos 5 voluntários aqui, e a história começou por essas duas pessoas que mereceram aqui a conversa. A gente tem que ter um grupo de pessoas muito tranquilas, sólidas, de pé no chão, vão ser contar a história, que ninguém decide dar sozinho, eu não sou sozinho, eu tenho um grupo de pessoas, muitas coisas se decidem sempre em conjunto, e dizer assim também para a comunidade que graças ao apoio de todos os setores da cidade, o caso político, né, aí como câmaras, a prefeitura, como o Toquinho colocou também, Poder Público Judiciário, e o importante da comunidade nunca nos deixou desejar nada, sempre apoia, ajudam, e a sede é um sonho nosso, nos 5 anos tentar fazer a inauguração, mas não deu, é aquela, como tu colocou no início, que tem muita coisa que fazer, mas durante o ano que se aproxima aí, nós vamos ter mais coisas boas pela frente. Também um agradecimento muito especial à parte operacional, que é a que mais batalha no momento de ocorrência. Não tem hora, não tem dia, não tem chuva, não tem sol, temporal que vem, né, esses calor aí, então o pessoal tá sempre na prontidão. E essas pessoas sempre que a gente quer agradecer também do coração, junto com a diretoria, né, que sempre estão junto com nós em decisões importantes para isso aí. Então, dizer assim, a comunidade, mais bem lembrar, obrigado mesmo por tudo que vocês fizeram em nosso sonho realizado. A entidade é da comunidade, mas tem pessoas como nós que queremos continuar abraçando essa causa até que chegam novos componentes, está chegando devagarinho, como a história está aí colocada, 45 pessoas na fundação. Me lembro que o dia de noite lá realmente era muito debate, muito troca de ideia, mas tudo coisa construtiva. E também, Miguel, obrigado a você, né, por dar esse espaço à BVT. É um prazer. Tá, e todos, a comunidade, né, de qualquer maneira, tu sempre está junto com nós, vários outros meios de comunicação, mas tu desde lá do ano 1996, 97, né, que começou essa troca de ideia, é muito importante. Às vezes a gente se motiva por isso aí, porque a gente deixa família, a gente deixa filhos em casa, a gente deixa mulher, às vezes quando uma visita, uma coisa, a gente deixa para, às vezes, ir na ocorrência, que tentamos salvar a vida ou mesmo prevenções. Como foi colocado na parte operacional, a gente também tem um sonho que foi colocado pelo Luiz Afonso. Temos aquele cara que foi doado também pela municipalidade, agora que é um Golf, que está sendo deixado em condições para viajar. A gente tem que fazer na média de 8 a 10 cursos por ano de cada equipe. Hoje a Volta Sul para nós é uma coisa muito importante. É uma entidade que está buscando muito estrutura para os bombeiros voluntários. Vemos o exemplo, né, da divulgação das coisas que está divulgando aí. E também nós temos um diretor-presidente lá, que é uma pessoa muito dedicada, ele nos liga, pergunta como é que nós estamos, o que nós precisamos de algum apoio. Então isso aí é muito importante. Então esse cara que está sendo agora deixado em condições é para esse fim. Uhum. Como o Afonso colocou, nós estamos fazendo muitos cursos. Quando acontecer algo, a gente sempre está preparado, não talvez 100%. E a nossa ideia também, Miguel e ouvintes, é cada vez temos que ter mais cuidado e responsabilidade, que as coisas estão crescendo cada vez mais. Uhum. Ok? Sem dúvida. E também aproveito esse momento para dizer à comunidade que nós vamos ter agora dia 6 essa assembleia, onde é que já fez umas orações da diretoria, alguns diretores, algumas coisas aí. Então está marcada para dia 6, nossa sede lá na terça-feira, né? Na terça-feira. Uhum. Às 19 horas? 19 horas. 19 a primeira chamada, a última é 20. Né? 20 Vai horas. ter a fumacinha do Mendes lá ou não? Deve ter uma fumacinha do Mendes lá. Para comemorar os 5 anos, né? Pessoal que não entende, né, que o Mendes sempre faz um assadinho lá quando tem a reunião lá. Meu Miguel, também assim, eu quero agradecer a todo o pessoal que me colocaram nesse desafio. Agora vai ter outras pessoas que vão continuar, a gente vai estar junto de uma outra maneira, mas eu quero lembrar assim, eu não fiz nada sozinho. Essa equipe que está aí muito trabalhando em conjunto, e a gente conseguiu grandes resultados para a comunidade nesse período de 5 anos aí, que foi bastante desafiado. Certo. Me lembro quando eu estava comentando, né, embarcamos uma fomos para
Nova Petrópolis, buscando um sonho, tá? E tá aí o sonho hoje, Tupã merecendo algo melhor. Obrigado. O Luiz Afonso me passou aqui uma listagem das ocorrências, é impressionante, né? Começou lá com 28 ocorrências em 2017, 14 em 2018, 2019 37, 2020, que foi um absurdo, foi 111 ocorrências ali, 2021 57 e 2022, esse ano já estamos com 35. Houve uma certa redução, que assim, quem sabe o pessoal conseguiu ficar um pouco mais consciente. Mas ainda tem alguns riscos, como, por exemplo, ontem à tardinha, né, o pessoal botou fogo num cisco lá e espalhou o fogo e tiveram que agir. Enfim, mas eu acho que a educação parece que está sendo preparada. Luiz, por uma questão... Pois não, por favor. Não, depois pode falar. Por uma questão estatutária, você não pode prosseguir no seu mandato, né? Encerra nesse agora, vai ter que outra pessoa assumir? Sim, como é que é no estatuto, né? É 2 anos. No caso, 2 mandatos, no caso. 2 mandatos, né? Então encerrou, agora outra pessoa vai ser colocada no lugar e assim sucessivamente. Então uma pessoa pode ficar no período de dois mandatos seguidos. Então a gente passou um pouquinho no segundo mandato, em questão da data e coisa burocrática aí, mas estamos juntos. Vamos ver agora o próximo presidente que será aí. Vamos aguardar agora para essa reunião, que vai ser pessoal, claro, no grupo aí, a gente quer, né? E sempre dizer assim, né? Vamos juntos. Esse sonho de continuar esse trabalho maravilhoso. Mas eu te interrompi, tu ia comentar alguma coisa? Não, só uma coisinha, os Afonso aqui, né, rapidinho, sobre os alerta. 2 minutinhos, um minutinho, Miguel. Vai lá, Afonso. Vamos falar agora dos alertas do verão agora, né? Então, os cuidados tremendos aqui, porque a gente tem visto agora, nós tivemos agora, até agora, esses incêndios de lavouras aí, que foi em torno de, nós estamos chegando aos 13, 14 aí, incêndios de lavoura, pequenos, médios e grandes queimadas, acidentes envolvendo atrito com equipamento de máquina, por exemplo, assim, as partículas do trigo, elas são extremamente finas, que ela tem o positivo e o negativo junto, que ela mesmo pode se atritando dar uma faísca. Então tem N situações que podem levar a um incêndio. Um caco de vidro numa lavoura, um caco de vidro num costado de estrada, uma garrafa com água, que fique com água, que daí ela cai, o raio projeta, o raio pode provocar um incêndio. Sem falar aquelas questões, como tu disse agora há pouco, por exemplo, tu coloca fogo num cisco, coloquei um foguinho num cisco, ele não vai acontecer nada. Mas pode acontecer, pode o vento jogar um pequeno brasinha acesa, uma fagulha para perto de uma lavoura, para perto de um outro pátio do outro vizinho lá, como costuma acontecer. A bituca do cigarro, e aí vai indo um punhado de coisa, que agora o verão é propício a isso. A gente sempre está alertando também na área rural lá, que o produtor, e muitos estão fazendo aí, são 2 coisas principais lá. 3 até, desde preparada um trator com a grade niveladora alinhada e o tratorista preparado, um equipamento carregado com água para auxiliar no combate. Uma outra coisa muito importante que até eu vi um dos incêndios que eu vi agora, que a equipe operacional das máquinas tem um soprador, que daí ele está operando no meio-dia ou no final da tarde, ele sopra para tirar o pó, a palha, que ele é para evitar o atrito. Estão fazendo isso aí. Outra coisa que o Mato Grosso tem usado bem mais, e os nossos já estão começando a usar, é usar o pneu da máquina coletadeira. É um baita reservatório combatente de água. Tem uns equipamentos bem apropriados que combate tranquilo um pequeno incêndio. Daí tu evita que ele se propague, né? Porque é prejuízo, é prejuízo, como já aconteceu com máquina, com equipamento, com a lavoura do vizinho, o risco da pessoa, porque tu cai lá, tu acaba, Deus o livre, no meio da fumaça lá, acaba, né, perdendo uma vida, perder a consciência, ele vai perder uma vida lá. Então, essas prevenções agora do verão, cuidem, ou ajudem os outros a cuidar também. Se puder, se estiver transitando numa rodovia que viu um comecinho de fogo, pare e apague lá. Não custa dar uma paradinha lá e apaga lá e evita um baita de um transtorno. Até numa rodovia, por exemplo, que está provocando fogo, dá fumaça, dali a pouco dá um acidente de trânsito lá, porque um dos motoristas foi desviar e não viu que vinha vindo o outro. Então são precauções, né, do verão agora.
Bom, são 10h38. Eu vou ter que encerrar por aqui, mas eu quero agradecer primeiro a gentileza de estarem aqui presentes, nos trazendo um pouco mais da história dos bombeiros voluntários, a presença do Dr. Anselmo Mendes, do Antônio Carlos Borsa dos Santos, que foi representar aqui lá os idealizadores há 26 anos atrás. Aqui presente também o Luiz Afonso Costa, representando o operacional, o presidente Luiz Cor, né? Eu faço parte também como associado dessa entidade, e a gente fica muito feliz em poder comemorar os 5 anos de fundação da Associação dos Bombeiros Voluntários de Tupã-Siretã, dizendo que ela está ainda crescendo, ainda está amadurecendo e cada vez vai poder prestar melhor serviço à nossa comunidade, mas que precisa muita coisa ainda acontecer. Obrigado pela presença dos senhores aqui e a gente espera em outras oportunidades estarmos conversando. Vamos a um rápido intervalo comercial, nós temos mais um bloco para encerrar.